Cânticos do Coração. Ivone do Amaral Pereira. Dedico este livro aos jovens discípulos das mocidades espíritas do Brasil. Bem sei que nenhum deles necessita dos meus serviços para adotarem as leis, os ensinamentos, as virtudes que os tornarão adeptos da terceira revelação, esse amado Consolador que vem ressuscitando as lições e os exemplos do inesquecível Mestre que há 2 milênios veio ao mundo como emissário do Eterno. Mas eu também fui jovem, lutei e sofri muito a fim de poder conhecer e assimilar os mesmos ensinamentos para atingir as sendas do bem, compreendê-las e trabalhar resgatando débitos graves do passado. Precisei então de proteção e de auxílio, não somente de protetores espirituais os quais jamais me abandonaram a braços com os percalços que se avolumaram à minha frente, mas também de amigos e irmãos de crença que me ajudassem a retirá-los com seus conhecimentos contornados de amor fraterno. Por esta razão hoje, já em véspera da minha libertação carnal, desejo deixar aqui expressa a minha solidariedade fraterna a esses jovens de boa vontade, os quais na flor da vida rejeitam as ilusões materiais e se voltam, plenos de coragem e de amor para as coisas de Deus, para as lides heroicas do Evangelho, compreensivos da urgência de se habilitarem para as responsabilidades doutrinárias que em breve assumirão como sucessores daqueles que lutaram, sofreram e trabalharam sob o impulso do Evangelho ou da sublime doutrina dos Espíritos que a todos nós tem servido e encaminhado para Deus. Aqui deixo o coração nessas singelas páginas, fruto das minhas meditações, com o desejo de que todos cumpram fielmente os deveres de espíritas cristãos, sob o palio protetor do Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Ivone Pereira. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1982. Prefácio. Sobre Ivone para Ivone. Aí pelo meado da década de 70, um grupo de devotados confrades assumiu a responsabilidade de abrir espaços na publicação oficial da Associação Espírita Obreiros do Bem, para mais amplas manifestações do pensamento doutrinário. O nome do mensário foi mudado de Obreiro para Obreiros do Bem, e para as suas colunas começaram a ser atraídos alguns dos mais expressivos trabalhadores da seara espírita, à época, entre os quais Deolindo Amorim, Jorge André dos Santos, César Burnier, Hernani Guimarães Andrade, Luciano dos Anjos, Newton Boechat, além de João Anteiro de Carvalho e Gilberto Campista Guarino, responsáveis diretos por aquela dinâmica fase do simpático tabloide. Havia também autores que preferiam continuar abrigados em pseudônimos, como Maria Marcus, Boanerges, Joan Gistian, ou Frederico Francisco, por exemplo, cujos nomes verdadeiros eram conhecidos de alguns. Segredo aberto, contudo, era o fato de que atrás deste último nom de plume estava a nossa muito querida Ivone Pereira, que, na sua admiração e carinho pelo grande Chopin, traduzira o nome dele, Frederico François, e o adotara para escrever seus textos não mediúnicos. Embora contido por natural timidez, que sempre me inibiu na aproximação maior com as mais destacadas figuras do movimento, tive o privilégio de alguma convivência com Ivone, em encontros esporádicos na feira, ou em outros locais, em 2 ou 3 visitas à sua residência, num subúrbio do Rio, ou, mais frequentemente, por telefone, cuja ligação era, às vezes, de minha iniciativa e, de outras vezes, dela. Paulo Anibal Pereira, seu irmão, fora meu companheiro de trabalho, na siderúrgica, em Volta Redonda. Ivone era dessas pessoas que inspiram respeito. Não quer lhe imposer-se, longe disso. Era cordial com todos, simples, desarmada, espontânea, ainda que inflexível na defesa dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que estudava incessantemente. A severidade era consigo mesma, não com os outros. Não se empenhava em polêmicas e debates inúteis, nem em longas dissertações teóricas. Era a primeira a examinar com atento olhar crítico o seu próprio trabalho. Memórias de um Suicida, um dos grandes livros mediúnicos contemporâneos, permaneceu muitos anos guardado, até que ela decidisse oferecê-lo à publicação, mesmo tendo para a dramática obra aval de seus mentores, Dr. Bezerra de Menezes inclusive. Seria mesmo possível uma história como a que lhe narrara o espírito? Valeria a pena publicá-lo? Seria correto revelar o nome do autor? Preferiu que o autor figurasse apenas como Camilo Cândido Botelho. Lembro-me de que, ao me presentear com um exemplar autografado da versão espanhola,
Observou que teria preferido que a editora não houvesse estampado o nome Camilo Castelo Branco. Desejava, por certo, resguardar, com um meio anonimato, a sofrida personalidade do grande escritor desencanado. Por muito tempo, sua produção mediúnica foi escrita em papel de embrulho, de tamanho, cor e com textura diferentes. Sem dinheiro para adquirir material novo, ela recolhia todo o papel de embalagem aproveitável, passava-o a ferro, recortava-o e usava-o na psicografia, que fazia com caneta, creio que esferográfica, porque o traço do lápis era pouco legível no papel pardacento. Isto salvou os preciosos originais, como revelaria a entrevista a João Anteiro de Carvalho, em Obreiros do Bem, agosto de 1975, porque a tinta resistiu bem à passagem dos anos de espera. Ivone Pereira separou com nitidez a produção mediúnica, dos escritos de sua própria autoria. Deixou em ambas importante bagagem. Em ambas produziu textos doutrinariamente corretos e sóbrios, como ela própria foi. Não dizia Buffon que o estilo é o homem, no caso, a mulher. A linguagem é simples e desataviada, como a própria Ivone. Nunca a vi maquiada, enfeitada, com joias e roupas sofisticadas. Endevassando o invisível em recordações da mediunidade, ela se expôs no depoimento pessoal, partilhando com os leitores sua ampla experiência no longo e proveitoso exercício da mediunidade responsável, a serviço do próximo. Ela me falou, certa vez, de originais seus ainda inéditos. Por que não foram publicados? Por onde andariam? Com quem ficaram? De que tratavam? Seria ainda possível resgatá-los? Escritos de Ivone Pereira serão sempre bem-vindos. Por isso, saudamos esta coletânea aqui, inspiradamente. Os companheiros do Leon Denis foram buscar nas esquecidas páginas de Obreiros do Bem. É uma alegria esta visita da querida e devotada trabalhadora, com a qual poderemos conviver um pouco mais, através dos seus textos repletos de ensinamentos colhidos em décadas de estudo e prática da abençoada doutrina dos espíritos. Ela tem o que dizer e o diz com autoridade, competência e sobriedade. Estou certo de que ela não gostaria de qualquer tipo de exaltação à sua obra ou à sua pessoa, nem precisaria disso. Eis porque, devo mandar-lhe, daqui, um recado. Assim. Você me desculpe, Ivone. Procurei respeitar sua modéstia, mas aí está o mínimo que poderia dizer pelo muito que ficamos todos a dever-lhe pelos escritos próprios e alheios, mas também, pelo exemplo de sua vida de renúncias e dedicação à tarefa que lhe foi confiada. Além do mais, tenho com você um ponto mais sensível na saudade. Hei de me lembrar da funda emoção com a qual ouvi você dizer-me, certa vez, ao telefone, que o meu recém-lançado diálogo com as sombras era, no seu entender, o livro que Kardec não escreveu. Lembra-se? Para o escritor ainda temeroso de voos mais audaciosos, aquele foi um marco luminoso, um momento mágico que a sua generosidade criou. Nunca mais me faltaria disposição para continuar escrevendo. Deus a abençoe, querida amiga e companheira de jornada evolutiva. Eminilson Miranda. Parte 1. Capítulo 1. Ecos de um passado de lutas. As catacumbas. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus. Capítulo 5, v. 10, 11 e 12. Numerosos historiadores e escritores ilustres, intelectuais de todas as especialidades, pensadores, arqueólogos, jornalistas, religiosos, etc., têm visitado as catacumbas de Roma e de outras localidades da Terra, onde os primitivos cristãos foram sepultados. Catacumba é um vocábulo grego que quer dizer perto do vale, catacumbem, devido a que, de início, talvez na Idade Média, a região mais conhecida, onde existia esse tipo de sepultura, se situava numa depressão do terreno a que chamavam perto do vale, ou catacumbem, pois, como sabemos, o grego foi, por muito tempo, a língua usada pela igreja cristã primitiva. Valemo-nos do depoimento de alguns daqueles intelectuais, mas, principalmente, do historiador francês Daniel Ropes, ilustre professor de teologia na Sorbonne, para oferecermos aos leitores iniciantes das coisas do Evangelho e da doutrina espírita o noticiário que se segue. Quem de nós nunca ouviu falar das catacumbas, mesmo na infância,
Quando nossos pais ou nossos avós relatavam aos nossos ouvidos atentos a vida gloriosa de um ou outro mártir do cristianismo, durante os serões no lar, quando o evangelho é exaltado e os mártires da fé e do trabalho por Jesus Cristo eram apontados como exemplos comoventes a seguir. Quem de nós nunca ouviu, à mesa do culto do evangelho no lar, as narrativas dramáticas da vida e dos suplícios infligidos aos primeiros cristãos, nos séculos das perseguições ao nosso ideal de amor e de fé? Que espírito deixou de ler as obras ditadas do além por brilhantes entidades espirituais, através da mediunidade, onde esses mártires são exalçados para nossa edificação? A bibliografia espírita fala-nos deles em páginas sublimes, concedidas pela solicitude do alto, que certamente nos leva a recordar esses tempos heroicos, porque uma das grandes tarefas do Consolador neste mundo é reviver o cristianismo puro, que vem sendo profanado pelas paixões e inconsequências humanas. Através daquelas páginas, temos convivido com os apóstolos do Senhor, com os mártires, com aqueles que preferiam morrer sob as garras das feras ou sob o ferro dos carrascos a traiçoarem a própria palavra empenhada nos serviços do Cristo. Através delas temos assistido a 1000 execuções efetuadas há cerca de 2 milênios. Temos percorrido as imensas catacumbas e chorado sob os despojos daqueles cuja vida corporal foi tragicamente arrebatada, durante espetáculos dados ao povo como divertimento. E, em verdade, quem sabe se nós mesmos não assistimos a tais espetáculos, malvados e ridentes, naqueles tempos encanados em Roma, para, agora, repararmos o mal então praticado, trabalhando à luz do mesmo evangelho a que aqueles cristãos heroicos serviram. Voltemos ainda, talvez pela última vez, aquelas catacumbas impressionantes. Visitemos, num retrocesso de memória, os locais antigos que, quem sabe, guardam também despojos carnais que foram nossos, ou daqueles a quem amamos há quase 2 milênios. Ou choremos sob o passado de dores de irmãos queridos a quem ajudamos a supliciar, os quais, certamente, da alta espiritualidade guiam os nossos passos pelos caminhos da reabilitação. As catacumbas são imensos cemitérios subterrâneos cavados em galerias, onde eram sepultados os cristãos em geral. Até o início do século V, sepultaram-se cristãos nas catacumbas de Roma. Nessa época, porém, tendo Alarico I, rei dos visigodos, morto em 410 ou 412, saqueado Roma, não mais havendo segurança nas regiões das catacumbas, foram ali encerrados os sepultamentos. As catacumbas de Roma são as mais importantes e as mais célebres. Ainda hoje são visitadas por inúmeros turistas que ali vão, a contemplar as intermináveis fileiras de túmulos, atestando a época em que a doutrina do Cristo era implantada neste mundo. Encontram-se, porém, muitas catacumbas fora de Roma, principalmente em Nápoles e em Siracusa, na Sicília, na Toscana, na Gália e também na África, no Egito, na Ásia Menor, etc., e até em Paris, datando dos primeiros tempos do cristianismo e, no Egito, de épocas muito anteriores. As mais antigas, em Roma, são chamadas Grutas Vaticanas, e remontam ao século I, mas há também as de Comodila, na Vila Ostiana, regiões de Cecília Metela, Santa Cecília, de Flávia Domitila e de Ostriano, igualmente do século I. Muitos proprietários de terrenos punham essas propriedades à disposição das comunidades, a fim de sepultarem os mortos. Flávia Domitila, por exemplo, sobrinha do imperador Vespasiano, patrícia romana convertida ao cristianismo, além de construir o túmulo particular dos membros da família que se convertiam à nova fé, fez também um cemitério subterrâneo, ou galerias de catacumbas, para os serviçais da sua casa, também convertidos à fé cristã. Na catacumba de Ostriano, na Via Nomentana, em Roma, é tido como certo que o apóstolo Pedro tenha pregado a boa nova aos auditórios cristãos, durante os dias de perseguição, e quando ali se escondia dos sequazes de Nero. Há também as catacumbas de Calisto, assim chamadas porque Calisto foi administrador geral de uma grande região de catacumbas. Cerca do ano de 217, esse mesmo cristão foi levado à direção geral da igreja primitiva sob o nome de Calixto I, de tudo isso advindo o nome daqueles grandes cemitérios subterrâneos. Havia também as catacumbas de São Sebastião, muito veneradas na Idade Média,
assim denominadas por serem construídas em torno da Basílica de São Sebastião, na Via Ápia. Estas eram de pequenas dimensões, a sudeste de Roma. E há ainda catacumbas particulares, de famílias aristocratas cristãs, como as de Flávia Domitila, do século I, construídas em terrenos, em regiões, de sua propriedade. As catacumbas são construídas no subsolo, em galerias estreitas. Algumas dessas galerias medem apenas 1 metro de largura, outras ainda menos, obrigando o visitante a caminhar ali um tanto de lado. As sepulturas são cavadas nas paredes das galerias, superpondo-se umas às outras como gavetas de uma cômoda. O visitante admira-se desses cemitérios subterrâneos, os quais se emaranham em verdadeiros labirintos, com salas, saídas falsas, etc. Supõe-se, então, que essas salas eram locais para a celebração do culto evangélico durante as perseguições, de preces e intenção aos mortos ali sepultados, mas não é crível que os cristãos ali fixassem esconderijo permanente, porque o ar escasso, as condições atmosféricas muito pesadas não permitiriam senão reuniões passageiras. Em certos pontos, as galerias são construídas umas sobre as outras e chegam a ter 5 andares, a mais profunda medindo 25 metros de profundidade. É sabido que os cristãos preferiam ser enterrados ali, escondidos, porque as leis pagãs, reconhecidamente materialistas, mandavam incinerar os cadáveres, e eles, os cristãos, tinham horror à incineração, talvez por um respeito religioso, talvez porque nem o judaísmo nem o cristianismo houvessem recomendado a incineração. A extensão das catacumbas não é bem conhecida pelos arqueólogos e investigadores dos antigos tempos. Calculou-se em 875 quilômetros de extensão, e outros investigadores entenderam tratar-se antes de 1.200 quilômetros, só em Roma, o que vem confirmar o fato de serem elas construídas em voltas zigue-zagues, ou labirinto, e não em sentido reto. As catacumbas de Santa Sabina, por exemplo, foram medidas com grande cuidado, e deram como cifras para suas escavações 16.475 metros quadrados de superfície, 1.603 metros de comprimento e 5.736 túmulos. Os entendidos no assunto calculam que há ainda mais catacumbas no solo de Roma do que a arqueologia já descobriu. Ao que parece, no início da Idade Média, as regiões das catacumbas, ou antes, toda a Campina Romana foi alagada pela rotura dos velhos aquedutos que supriam a cidade de água potável. O fato lamentável tornou a região intransitável, e as catacumbas deixaram de interessar aos visitantes, sendo esquecidas, dando em resultado a região ser infestada por malfeitores e saqueadores, os quais a custo foram combatidos. Tornaram-se célebres os salteadores existentes na Via Ápia, durante o século passado. Nos dias atuais, porém, as catacumbas, liberadas de inconvenientes, constituem uma das grandes atrações turísticas da velha e gloriosa cidade. Do século I ao ano de 412, portanto, enterraram-se cristãos nas catacumbas. Trata-se, como vemos, de um período de 4 séculos. Quem visita hoje um cemitério comum e repara em certos mausoléus figurando uma capela, com altar ao fundo e as gavetas superpostas nas paredes laterais, em sentido horizontal, ou seja, as sepulturas abertas nas muralhas, pode ter pequena ideia das catacumbas dos tempos dos mártires cristãos. Tal como hoje, esses túmulos, abertos nas paredes das galerias, apresentavam enfeites, alguns muito toscos, humildes, e os nomes daqueles que ali foram sepultados. Esses nomes variavam de origem, eram orientais, gregos, romanos, judaicos, gauleses, indicando, porém, que todos foram cristãos martirizados. Os enfeites eram, Daniel na cova dos leões, o sacrifício de Abraão, prestes a imolar Isaque, seu filho, Moisés batendo no rochedo, à procura de água, Jonas atirado para a praia, Noé em sua arca, e até Adão e Eva no paraíso, etc. Compreende-se, então, que se tratava de judeus, de israelitas convertidos ao cristianismo, ainda conservando a atração pela sua heroica história nacional. Havia também motivos cristãos, o peixe, antigo símbolo dos cristãos, lembrando a multiplicação dos pães e dos peixes,
de que nos falam os evangelhos, e também que todo cristão devia ser pescador de almas, a ramagem da vinha, ainda hoje usada nos túmulos modernos, o trigo, lembrando a Galileia, rica em agricultura, Jesus com a ovelha nos ombros, etc., provavelmente indicando cristãos romanos e gauleses, desconhecedores dos símbolos familiares aos cristãos judaicos. Ao que parece, o símbolo da cruz só mais tarde foi adotado pelos cristãos, mesmo porque por esta época ainda estava em vigor o suplício para os condenados e a efígie da cruz repugnaria os cristãos. Quanto aos epitáfios, são parecidos com os que ainda hoje usamos, havemos de nos encontrar na eternidade. Ela foi mãe exemplar, esposa dedicada, descanse em paz, etc. Os nomes variavam também. A maioria era Fortunata, Domitila, Lucila, Luzia, Rufina. Para as mulheres, ou arcaicos, Urbano, Hermas, etc. Para os homens, gente simples, mas heroica, cujas singelezas nomes, desajeitadamente perpetuados em suas sepulturas subterrâneas, testemunhavam. Mas onde estão aqueles que cavaram essa silenciosa cidade subterrânea? Certamente eram pobres cavoqueiros, pedreiros, amoladores ambulantes, vendedores, operários, a quem o entusiasmo cristão tornara heroicos. Dirigidos, provavelmente, por outros cristãos mais bem colocados na sociedade, cortaram nas entranhas da terra essas moradas, rebocaram quilômetros e quilômetros de galerias e labirintos, para, mais tarde, também martirizados, virem seus despojos carnais ali habitar, enquanto o espírito ressurgia em glória para a vida espiritual. Hoje, a memória desses mártires é venerada pelos nossos corações, que, também como eles, amam o Evangelho e desejam difundi-lo, pois a humanidade ainda é tão materialista como nos tempos de Roma, tão descrente do bem como foram aqueles que perseguiram o Cristo na pessoa dos seus humildes e pacatos defensores. Que a lembrança desses mártires possa avivar no coração da juventude moderna, dedicada à doutrina espírita, a chama imortal que incendiou de amor, de fé e de coragem o coração daquela juventude dos primeiros séculos do cristianismo, levando-a a preferir o martírio e a morte a falsear e perjurar os próprios ideais. Que a memória daquele Simão Pedro, daquele Paulo de Tarso, e daqueles André, Filipe, João, Marcos, etc., a par daquelas anônimas Lucilas, Rufinas, Domitilas, Luzias e daqueles humildes operários que não temeram o sacrifício, inspire os jovens espíritas na continuação desse ideal que a todos conduzirá à glória eterna. O grito de dor e de amor desses mártires cujos corpos dilacerados foram sepultados nas catacumbas de Roma, da África, da Ásia, do Egito ou da Gália, há 2000 anos, continuará ainda fecundando a nossa fé e a nossa fidelidade a Jesus Cristo, para que saibamos todos cumprir o nosso dever junto dos compromissos assumidos como Mestre e com o Pai Supremo, como eles souberam amar e cumprir o deles. Os primeiros mártires. Todo aquele que ama o Evangelho e se dedica à meditação sobre os acontecimentos em torno de Jesus e dos posteriores assuntos relacionados com ele e sua doutrina, gostaria de saber algo mais do que foi sucedido aos seus apóstolos e a alguns outros discípulos e amigos que viveram no seu tempo. Muitos estudiosos têm procurado investigar em documentos históricos os mesmos acontecimentos. Mas, nem sempre tem podido comprovar com fidelidade o que sucedeu a esse ou aquele dos apóstolos e demais auxiliares, cujos nomes trazemos no coração, mas cujo destino não foi registrado pela história oficial e, sim, apenas pela tradição ou pelos escritos dos primeiros doutores e historiadores da Igreja cristã. Essa escassez de dados oficiais, que hoje tanto nos consterna, teve a sua razão de ser. Os apóstolos de Jesus e seus primeiros seguidores eram homens pobres, obscuros, rústicos, sem nenhuma projeção social para lograrem ser imortalizados nos compêndios históricos da época, compêndios que somente aos grandes da terra se abriam as páginas. Para um romano ilustre da época imperial, Pedro, por exemplo, não passaria de um mendigo, um malfeitor, vagabundo, além de ser estrangeiro, provindo de uma pequena província conquistada pelo Império, pobre e mal vista pelos próprios conquistadores. E tanto assim foi que Pedro recebeu a morte desprezível na cruz, dada somente a escravos e malfeitores. Os historiadores não cristãos dos primeiros tempos do cristianismo,
portanto, não se preocupariam em registrar em suas páginas consagradas à posteridade, a vida e os feitos de pobres pescadores da Galileia, por mais heroicos que fossem no âmbito de ação, de tecelões e publicanos, de operários e pastores que pregavam uma doutrina desconhecida pelos grandes, repelida pelo povo como superstição maléfica, indigna da atenção dos que se julgavam sensatos. Foi preciso que os circos de Roma se abrissem para espetáculos, onde essa plebe mal vista era martirizada pelas garras das feiras e pelas fogueiras, para que esses pobres sofredores fossem notados e transportados para a história. Mesmo assim, não foram individualmente, com minúcias que hoje gostaríamos de conhecer, mas como uma coletividade a que chamavam cristãos. Raros foram, portanto, aqueles cujos nomes e personalidades a história assinalou com precisão e fidelidade, em 2 séculos e meio de perseguições constantes e martírios ininterruptos, sem lembrarmos os martírios iniciados com o próprio suplício da Jesus, e demais violências cometidas na Judéia contra os seus discípulos e apóstolos. Apenas a tradição cristã legou alguma coisa à posteridade relativamente aos apóstolos de Jesus, bem como obras por assim dizer históricas dos primeiros servidores do cristianismo, os quais as escreveram pelos fins do 1º século da nossa era, pelo 2º e o 3º. E, hoje, esses escritos são reconhecidos pela civilização cristã, ou, antes, pelos cristãos civilizados e fiéis aos princípios expostos pelo Mestre. Assim é que a Tertuliano e Eusébio de Cesareia, que viveram no fim do 2º século e princípios do 3º, a Orígenes, o grande pensador cristão, que viveu entre o 1º e 2º séculos, devemos algumas notícias acerca dos apóstolos de Jesus. Como sabemos, esses historiadores cristãos, mundialmente conhecidos e respeitados pelos investigadores do cristianismo primitivo, diziam em suas obras conhecerem o destino dos apóstolos, coisas que nenhum compêndio histórico oficial da época registrou. Tais notícias chegaram até nós através de obras de historiadores modernos que, ao que parece, conheceram pelo menos trechos daqueles importantes e veneráveis documentos, conservando para a atualidade interessante noticiário. É possível que aqueles ilustres cristãos dos primeiros 3 séculos estivessem muito bem informados acerca desse atraente assunto. Alguns deles, como Eusébio de Cesareia, conheceram pessoalmente discípulos dos apóstolos e dos discípulos do próprio Jesus, dos quais teriam colhido informações preciosas, mais tarde confiadas aos seus papiros históricos. A tradição, por sua vez, teria passado de geração a geração, entre uma coletividade inflamada por fé ardente que se esforçava por conservá-la viva e palpitante como nos primeiros dias da ressurreição. As perseguições havidas durante 2,5 séculos, em vez de arrefecer o entusiasmo em seus corações, alicerçaram melhor a convicção desses idealistas, que preferiram morrer a traiçoarem os próprios sentimentos de fé, e todos foram, certamente, fiéis no que relatavam ou escreviam. Existiram também cartas de uns cristãos a outros, levadas através de distâncias imensas, pelos correios pessoais, informações que se constituíam em verdadeiros jornais particulares e que os adeptos, investidos de grandes responsabilidades nas comunicações cristãs de toda parte, eram obrigados a remeter para outros por um sagrado dever de vigilância, solidariedade e ética doutrinária. Essas cartas, esses documentos, ou alguns deles, venceram etapas seculares e chegaram a informar cristãos posteriores, que escreveram sobre eles e sobre os acontecimentos ali narrados, visto que foram zelosamente conservados em arquivos da comunidade. Quem se dedicar a tais buscas, principalmente nas bibliotecas da Itália, Vaticano, tão citadas pelos historiadores modernos, compreenderá, certamente, o que aqui desejamos esboçar. Entre mentes, em Atos dos Apóstolos, vamos encontrar também algum noticiário quanto ao assunto de que tratamos. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, depois do próprio Jesus, Judas Iscariotes, vivendo uma tragédia que ainda hoje nos punge o coração, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, Filipe, o heroico evangelizador de Samaria, um dos 7 diáconos, cujas filhas eram médiuns valiosas, e através das quais presumimos que os Espíritos orientassem os apóstolos, quanto às operosidades a tentar, e ainda Simão Pedro, Paulo de Tarso, Simeão, etc.,
lá estão citados em Atos dos Apóstolos, acalentando de algum modo o nosso desejo de algo saber sobre eles. São, portanto, alguns desses fatos, colhidos em livros antigos, que tinham como base a tradição provinda dos primeiros séculos do cristianismo, sem confirmação histórica oficial, o que aqui tentaremos expor. Outros fatos, porém, trazem credenciais históricas, pois que são citados em Atos dos Apóstolos. Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, todos nós o sabemos. Foi lapidado, isto é, supliciado a pedradas, após o discurso magnífico pronunciado no Templo de Jerusalém, durante o qual cenas da vida espiritual se desvendaram para ele, tendo se referido às mesmas na sua oratória. É comovente o versículo 15 do capítulo 6 de Atos. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Segue-se o discurso e a morte do atraente discípulo. Capítulo 7. Após Estevão, pelo ano 41, já no reinado de Herodes Agripa I, seguiu-se Tiago, irmão de Joio, o evangelista. Os demais só mais tarde deram a vida pela doutrina do Senhor, a quem tanto amavam. Tiago, irmão de João. 12 anos após a ressurreição de Jesus, seus apóstolos deixaram Jerusalém para espalharem a boa nova, isto é, pelo ano 41. Os historiadores, Daniel Rhodes inclusive, apontam o ano 41 e não 43, em vista de que, segundo investigações e estudos minuciosos, os pesquisadores desses fatos chegaram à conclusão de que o calendário estaria incerto, atrasado, relativamente ao nascimento de Jesus e fatos outros que se sucederam, daí consequentes, o que leva o ano 41 a perfazer 12, após a ressurreição de Jesus, partindo do nascimento do mesmo. Ora, essa época coincide com a grande perseguição verificada em Jerusalém contra os cristãos, pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande. Herodes Agripa foi o sucessor de Herodes Antipas, que foi o marido de Herodias e padrasto de Salomé, o qual ordenou a morte de João Batista, precursor do Cristo. Esse mesmo Herodes Agripa foi companheiro de Ogias de Calígula, herdeiro do trono do imperador Tibério, de Roma. Viveu ele muitos anos nesta grande cidade, gozando das boas relações do imperador, do seu herdeiro e de toda a sua corte, não obstante os maus pendores que lhe eram próprios. Uma vez elevado a imperador, Calígula favoreceu um amigo com o título de rei às duas tetrarquias do norte da Palestina, e, depois do afastamento de Herodes Antipas, também a Galileia e a Pérea. Como sabemos, por essa época a Palestina toda era submetida ao governo de Roma, e as leis em vigor, para os atos oficiais, eram as romanas. Desejando cativar as boas graças dos judeus, pois não era benquisto entre o povo, Agripa desencadeou abominável perseguição contra os inofensivos cristãos. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi preso por ordem de Agripa e condenado à morte. Sua execução verificou-se pela espada, em local apropriado, certamente em algum pátio ou terreno anexo ao templo, pois existiam em Jerusalém locais para as execuções dos condenados. Tudo nos leva a crer que Tiago foi decapitado. Os Atos dos Apóstolos referem laconicamente o fato, dizendo que Herodes Agripa matou a espada ao apóstolo Tiago capítulo 12, v. 2, mas historiadores antigos dizem mais. Houve, portanto, um denunciante que entregou Tiago a seus perseguidores, tal como aconteceu a Jesus. Seu denunciante, porém arrependeu-se do crime cometido, certamente diante da atitude serena do mártir, e declarou-se também cristão. Foi, por isso, também condenado à morte e morreu juntamente com aquele a quem denunciara. Pediu perdão à sua vítima antes de morrer. E Tiago respondeu serenamente, a paz seja contigo. E abraçou-o. Diante dessa exposição, compreendamos que, havendo denúncia, houve processo, embora arbitrário, e consequente condenação, o que teria levado Tiago ao cárcere. O caso, portanto, não poderia ter se desenrolado com o laconismo observado em Atos dos Apóstolos. Todos os mártires de que se tem notícia sofreram a prisão, os interrogatórios, o processo e consequente condenação, até mesmo Jesus, isso se não morriam durante os conflitos em praça pública, e até mesmo em Roma, a partir de Trajano,
quando uma lei foi criada para tais fins. Tiago, irmão de João, foi, dessa forma, o primeiro apóstolo de Jesus a morrer, depois de Judas Iscariotes, o qual, como sabemos, suicidou-se, levado pelo desgosto e arrependimento por ter deixado de cumprir o próprio dever junto ao Mestre. O grande historiador cristão Eusébio de Cesareia e também Tertuliano, que viveram, conforme dissemos, respectivamente nos fins do século II e no princípio do III, e ainda Rufino, outro historiador emérito, que traduziu suas obras, e Orígenes, o grande pensador, que viveu entre os séculos I e II, são quem nos dão essas notícias, além de outros mais, pois todos os três afirmaram em suas obras saber qual fora a zona de ação dos apóstolos de Jesus. Por essas indicações, vemos também que Tiago não chegou a sair de Jerusalém para os serviços de evangelização. Pelo menos não se teria afastado para muito longe da região pátria. Tiago, filho de Alfeu. Sabemos que esse eminente e dedicado apóstolo do Senhor foi o primeiro vigilante da igreja cristã primitiva de Jerusalém, cujo respeito pelas leis nacionais religiosas de Israel e boas relações com os representantes do templo garantiram, nos primeiros anos, aos cristãos o exercício da sua doutrina. Sabe-se que sua devoção era primordial. Não obstante cristão convicto, nunca abandonou certas práticas do judaísmo, como, por exemplo, ler os livros da lei religiosa de Israel, o Torá, ajoelhado, como de praxe entre judeus muito devotos. De tal forma habituara a esse princípio que seus joelhos eram calosos e esses calos passaram para a igreja cristã e são hoje conhecidos e citados até pelos historiadores, inclusive Daniel Hopes. No grande livro Paulo e Estevão, ditado do além-túmulo pelo espírito do evangelizador Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, há referências tão minuciosas sobre a vida e as obras desse apóstolo que não nos atrevemos a maiores minúcias. Essa obra, a que o sentimento e a razão identificam como autêntica, satisfaz o nosso desejo de algo saber, não só em torno do apóstolo como também de outros personagens do Evangelho, razão pela qual aconselhamos a sua leitura aos nossos prováveis leitores. Acrescentaremos, porém, pequenos detalhes do que historiadores da época e de um pouco mais tarde escreveram a respeito de Tiago, ou, antes, a respeito da sua trágica morte, pois, segundo versões correntes entre historiadores cristãos dos primeiros tempos, todos os apóstolos de Jesus, à exceção de João, foram martirizados, até mesmo Lucas, que era evangelista. Tiago Alfeu, apóstolo de Jesus Cristo, também chamado Tiago Menor pelos cristãos, enquanto o outro Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era chamado de Tiago Maior. No ano 62, 28 anos depois do desaparecimento de Jesus e quando já Simão Pedro e Paulo de Tarso se encontravam em Roma e Tiago Maior já havia morrido, o grande sacerdote Anás, filho daquele que exercia o mesmo cargo no Sinédrio de Jerusalém, quando Jesus foi supliciado, pretendeu destruir para sempre a seita cristã. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu nessa época, e o moralista e historiador cristão Gesipo, que viveu nos meados do século II, oferecem as informações a seguir. Anás denunciou Tiago, filho de Alfeu, ao Sinédrio. Esse Tiago era um cristão muito judaizante, observador de certas práticas judaicas e primeiro bispo de Jerusalém, segundo a história do cristianismo primitivo. Uma vez preso, o apóstolo foi levado ao alto do templo de Jerusalém, tão conhecido também dos espíritas. Ali, exigiram dele que renegasse Jesus. Mas Tiago Alfeu não o renegou, resistindo heroicamente à imposição. Sua recusa em abjurar o Cristo foi enérgica e bela como a de Estevão. Então, porque não se curvasse, foi tirado do alto do templo ao precipício. Mas, não morreu. Foi então, apedrejado e, finalmente, acabaram de matá-lo com uma pesada massa de madeira denominada pisão. André, irmão de Pedro. Há, porém, outras notícias também tão interessantes quanto as acima citadas, embora os historiadores modernos que nos elucidam sobre elas apenas se baseiem em historiadores cristãos do primeiro e do segundo séculos, visto que a história oficial não tratou do movimento cristão. Assim é que Eusébio de Cesareia, Orígenes e Rufino adiantam ainda que, enquanto João, o evangelista, ia para a Ásia, Éfeso,
antes do suplício que sofreu em Roma e consequente deportação para a ilha de Patmos, ou seja, mais ou menos no ano 49, o apóstolo André, irmão de Pedro, ia evangelizar no chamado país dos Sítias, isto é, no sul da Rússia, onde hoje se localiza a Crimeia. Mateus ia para a Etiópia, Bartolomeu ia para a Índia e Tomé ia para o reino dos Partas. Existe mesmo uma informação de que Tomé, seguindo o caminho das caravanas, pela Pérsia, atingiu o Vale dos Ganges, o rio sagrado da Índia, e converteu ao cristianismo o príncipe Mathura, que acabava de fundar na Índia e na Ásia Menor um grande império. No entanto, do país dos Sítias, André teria voltado ao Oriente, porque é sabido que, tendo ele ido evangelizar na Cádia, no Peloponeso, Grécia, ali morreu crucificado numa cruz, em forma de X, um terrível suplício que nada ficaria a dever ao da cruz romana. Os historiadores que se referiram a tais acontecimentos foram eminentes cristãos dos primeiros tempos, que tudo fizeram pela doutrina de Jesus, e que igualmente, deram não só as próprias forças ao serviço sagrado da disseminação da Boa Nova, mas também a própria vida, pois todos eles foram condenados e supliciados. O fato é que, na Rússia e em toda a região norte e leste da Europa, existem igrejas consagradas a Santo André, e esse nome, André, é tão popular naquele país e nos países vizinhos como os nomes José e João o são entre nós. Não será isso um indício de verdade em torno de uma tradição local? Filipe. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 8 e 26, e seguintes, há substancioso noticiário sobre esse incansável servidor do Evangelho, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, residente em Jerusalém, o qual juntamente com os seus companheiros de trabalho, tratava da mesa dos pobres enquanto os apóstolos tratavam da palavra de Deus evangelização, mas evangelizador ele próprio, e de tal capacidade que, apenas sendo diácono, bem mereceu ser chamado também apóstolo. Os 7 diáconos, como sabemos, nessa época eram Estevão, o primeiro mártir, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, v. 1 a 15. Filipe evangelizou a província de Samaria, renegada pelos judeus como terra de hereges, que menosprezavam o templo de Jerusalém, cultuando Deus no seu templo do Monte Garizim, daquela província. Seus feitos nessa localidade estão bem anotados naquele atraente livro e até agora mais nada de especial conseguimos. É evidente que Filipe foi poderoso médium, como seriam os apóstolos do Senhor. Além de curar com a imposição das mãos, recebia instruções dos mentores espirituais sobre o que havia de fazer e que região deveria visitar a fim de evangelizar os seus habitantes. O versículo 26 do capítulo 8 é bem claro nessa particularidade. E o anjo do Senhor, Espírito guia, falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vá para o sul, em direção à estrada que vai de Jerusalém a Gaza. Durante tal viagem deu-se então a conversão do intendente da rainha da Etiópia, ao qual Filipe se dirigiu obedecendo ainda as instruções do mentor espiritual, fato que indica ser Filipe médium auditivo também. Para todos os lugares a que se dirigisse o serviço do Senhor fazia obedecendo sempre a essas instruções do Espírito, tal como acontece aos médiums atuais investidos de graves responsabilidades perante os serviços do Consolador. Sua permanência no país de Samaria foi fecunda. Sozinho, fez curas importantes e evangelizou as massas. O fato, ao que parece, causou sensação entre a comunidade cristã de Jerusalém, e Atos dos Apóstolos nos informam de que Pedro e João foram a Samaria a fim de verificar com os próprios olhos os prodígios conseguidos por Filipe, o que leva a crer que esses dedicados servidores muito se esforçavam, tal como acontece hoje em nós outros, que havemos de sofrer e muito trabalhar até que consigamos obter a cura de um ou mais enfermos que nos procurem. Tal procedimento, aliás, ou seja, a ida de Pedro e João a Samaria a fim de verificar a verdade, era de praxe entre as comunidades cristãs. Havia sempre rigorosa vigilância entre os fatos e as ações dos discípulos por aqueles que fossem portadores de maior autoridade. Pedro e João confirmaram tudo, e voltaram satisfeitos, havendo alegria entre os cristãos de Jerusalém pelo heroísmo do diácono Filipe em Samaria, pois,
Não nos esqueçamos que judeus e samaritanos não cultivam boas relações de amizade por motivos religiosos. E a doutrina de Jesus acabava de irmanar aqueles que a aceitaram por intermédio de Filipe. Mas, em que época tais coisas se passaram? Certamente antes da perseguição movida por Herodes Agripa, isto é, antes do ano 41. Há mesmo notícias de que a evangelização da Samaria foi realizada pouco depois do suplício de Estevão. Os samaritanos, portanto, foram cristãos da primeira hora. Filipe evangelizou ainda o país dos filisteus, andou evangelizando pelas estradas de Gaza, instalou-se em Cesareia e percorreu todas as regiões vizinhas, num profundo trabalho de catequese. Tudo indica que o raio de ação de Filipe foi mesmo a Ásia Menor, as províncias gregas, e que não chegou a ir a Roma. Como vemos, as idas e vindas desse amoroso e dedicado discípulo de Jesus Cristo fez lembrar muitos dos nossos oradores espíritas, os quais tudo renunciam para levarem de um extremo a outro do país e até a países estrangeiros a palavra do Consolador enviado pelo Cristo, o qual nos relembra tudo quanto o Senhor nos ensinou, ensinando-nos muitas outras coisas mais. Marcos. Também de Marcos pouco se sabe. Entretanto, historiadores atentos ao noticiário existente sobre esse tão atraente evangelista, conseguiram descobrir dele algo que nos emociona, estudando nos próprios evangelhos e em Atos dos Apóstolos os acontecimentos entre os quais vemos ou compreendemos a sua operosa ação em torno da doutrina nascente. Sabe-se, porém, e os dicionários históricos registram, que o evangelista Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria, isto é, do primeiro núcleo cristão daquela importante cidade do mundo antigo, e foi martirizado no Egito, provavelmente pelo ano de 67, pois, também no Egito, houve grandes e terríveis perseguições contra os cristãos. O sangue generoso desses fiéis discípulos e colaboradores do Cristo de Deus tinha de correr, como convite inesquecível aos posteriores adeptos para que cumprissem, por sua vez, os próprios deveres cristãos. Sobre essa doce personagem dos primeiros dias do cristianismo, cujo livro, o Segundo Evangelho, tanto temos citado pelo muito que nos tem auxiliado e esclarecido em nossas horas de meditação e trabalho, o escritor e historiador Daniel Hopes, de quem preferentemente nos valemos para os nossos pequenos ensaios, esclarece o que em seguida transcrevemos para a satisfação dos possíveis leitores. Passaram-se anos. Pedro está há muito tempo instalado em Roma. Talvez por volta do ano 55, juntou-se a ele um discípulo, judeu helenista, provavelmente originário de Chipre, mas que vivia em Jerusalém, e que se chamava João, com o sobrenome de Marcos. Esse Marcos não foi verdadeiramente discípulo de Jesus, porque era então muito novo, mas depressa aderiu à nova fé. Marcos era filho daquela Maria que, em 44, abrigava cristãos numa casa situada nos bairros pobres de Jerusalém, num lugar isolado. Tem-se procurado saber se não seria nas imediações desta propriedade que se efetuou a prisão de Jesus e se Marcos não seria aquele mancebo de quem ele próprio fala. Capítulo 14, v. 51 e 52, que tentou seguir Jesus e que os guardas quiseram prender, tendo-lhe fugido, através da escuridão da noite. Muito modesto, ocupou um lugar de segunda categoria, mas desempenhou admiravelmente, junto de grandes chefes, as funções de secretário e de catequista. Trabalhou com o sábio Barnabé, com São Paulo durante algum tempo, e conheceu Pedro desde a sua adolescência. É um homem do povo, que conhece a língua grega, não maneja superiormente o idioma de Homero, mas é incisivo e realista como simples. Chegado a Roma, talvez após a morte do seu mestre Barnabé, entregou-se todo a Pedro. Ouve-o falar e anota os traços salientes da sua catequese, e, como príncipe dos apóstolos é também um homem do povo, mais santo do que instruído, o que Marcos registra, no seu evangelho, não tem muita arte, não tem muita ordem, mas está repassado de sabor e de fé. E é assim que, a pedido da comunidade romana, sem dúvida entusiasta, Marcos, entre 55 e 62, reduz a escrito o que ouviam de Pedro. Dispõe, além disso, de um daqueles manuais a que já nos referimos, principalmente de uma pequena obra em cerca de 50 páginas, bastante desordenada, mas notável pelo seu vigor e por um raro frescor de visão.
A origem do segundo evangelho é-nos ainda narrada por Papias. Marcos, que tinha sido intérprete de Pedro, escreveu exatamente tudo aquilo de que se lembrava sobre o que o Senhor dissera ou fizera, mas sem respeitar a devida ordem. Pedro ministrava o seu ensino conforme as necessidades, sem estar a atender a qualquer ordem, e por isso Marcos não foi culpado, pois se limitava a escrever o que ouvia. O seu cuidado era nada omitir e não dizer senão a verdade. A leitura do texto deixa claramente supor as circunstâncias em que a redação foi feita. Se São Marcos explicou que o Jordão é o rio, se traduz à romana as expressões judaicas, se explica o uso de rituais de Israel, é porque os seus leitores não são apenas judeus, mas pagãos que desconheciam a Palestina, pessoas boas mas pouco instruídas, que tinham necessidade de que lhe pusessem os pontos nos is. Resta-nos acrescentar que existem divergências históricas sobre a data em que os 4 evangelhos foram escritos, embora pequenas. Entretanto, o essencial é que foram escritos e que até hoje não apareceu ainda outro código de moral que os superasse, o que atesta sua autenticidade como revelação divina. A doutrina espírita completos, confirma-os, atestando, por Jesus durante suas confabulações com os discípulos, pois que é revelação divina, prosseguimento da doutrina de Jesus. O evangelho escrito por Marcos contém 16 capítulos. Lucas. Até agora não nos foi possível obter sobre o terceiro evangelista nada além do que o livro Atos dos Apóstolos e a obra mediúnica relatam. Acrescentaremos, no entanto, que, segundo os dicionários históricos, Lucas nasceu em Antioquia, a célebre cidade frequentada por Simão Barjonas e Paulo de Tarso, e morreu possivelmente, pelo ano 70. Não obstante, voltamos à apreciação do historiador francês Daniel Ropes, tão versado no assunto, sobre a figura simpática do evangelista da infância do Nazareno. Lucas é muito diferente de Marcos. Literariamente falando, o seu livro, o terceiro evangelho, é uma obra-prima, a primeira obra-prima que o cristianismo pôde escrever entre as boas obras de alta literatura. A língua é um belo grego cadenciado, harmonioso e de delicado recorte. Através de todo o texto, adivinha-se um homem sensível, inteligente, artista e muito culto. As discussões teológicas não o preocupam muito, pois o que ele pretende é fazer sentir a presença viva do Cristo e fazer que o amem. E como alcança o que quer, esse evangelista do bom samaritano, da pecadora perdoada, do filho pródigo a quem o pai abre os braços, esse evangelista a quem Dante chamou o escriba da mansidão. Quem era esse Lucas? Naturalmente o médico querido de quem São Paulo nos fala várias vezes nas suas epístolas, o companheiro das grandes viagens do apóstolo dos gentios. Santo Irineu de Lyon afirma formalmente que Lucas escreveu o evangelho que pregava Paulo. Era um cidadão de Antioquia, ao corrente dos problemas do mundo e da cristandade, e exercia a medicina. Era, portanto, um homem de ciência, acostumado a refletir, a trabalhar intelectualmente e a recorrer às fontes. Possuía, além disso, um grande talento e, assim, tinha todas as condições para realizar a obra que realizou. Tendo chegado a Roma com Paulo, foi para os elementos superiores da comunidade romana que escreveu a sua obra. Foi, como hão de afirmar certas tradições, para a igreja de Corinto, tão querida no coração do apóstolo. É, sem dúvida, cerca do ano de 63, que ele se lança ao trabalho. Por intermédio de Paulo, recolhera muitas matérias vindas diretamente dos apóstolos, e no decurso de estadias na Palestina, interrogara muitas testemunhas, talvez mesmo Maria, mãe do Senhor, que lhe poderia fornecer preciosos capítulos sobre a infância de Jesus, e uma certa Joana, mulher de Cusa, intendente de Herodes. Serviu-se certamente do texto de Marcos, que já aparecera, e que ele utilizou de forma visível, e de passagens traduzidas, de resumos parciais do texto arameu de Mateus. E, com intenções bem mais históricas do que os outros, conforme um plano refletido, publicou este livro que é talvez aquele que nos impressiona mais profundamente. O Evangelho de Lucas contém 24 capítulos, um pouco menor, portanto, do que o de Mateus. Os Atos dos Apóstolos contêm 28 capítulos. Mateus, Bartolomeu, Simeão. É lamentável que não conheçamos de Mateus, o evangelista e apóstolo, que fora publicano,
tão familiar aos estudos e meditações dos espiritistas que nos parece ter convivido com ele, a quem frequentemente recorremos, pedindo instruções às páginas do seu evangelho tão rico de esclarecimentos, que sempre presente está nas oratórias que fazemos e, por isso mesmo, nas nossas cerimônias de culto do evangelho no lar. É lamentável, repetimos, que, desse grande amigo de todos nós, nada mais saibamos além do que se encontra em os 4 evangelhos. Nem mesmo o local onde se deu a sua morte é conhecido. Alguns historiadores modernos, no entanto, depois de muitas investigações e estudos, aceitaram o testemunho de Santo Irineu de Lyon, que, em princípios do século II, afirmava que Mateus redigiu seu evangelho entre os palestinos, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma, nos anos de 50 e 56. Foi, primeiro, feito em anotações ligeiras e depois posto em ordem e escrito em arameu. A versão seria bastante posterior. Autores protestantes, no entanto, afirmam que o Evangelho de Marcos é o mais antigo e atribuem o aparecimento dos 4 evangelhos um pouco mais tarde. Há também a notícia, dada por Eusébio de Cesareia, Rufino e Orígenes, que Mateus evangelizou na Etiópia, ao mesmo tempo que João ia para a Ásia e André para o país dos Sítias, isto é, o sul da Rússia, a Crimeia atual. O Evangelho segundo São Mateus contém 28 capítulos. Do apóstolo Bartolomeu sabe-se ainda menos. Era, certamente, um homem de bem, cujas boas qualidades e retidão de caráter se achavam à altura da missão de que fora investido junto a Jesus e aos demais apóstolos. Seria, com certeza, médium, como os demais, pois que recebeu o dom precioso do Espírito Santo, o dom espiritual, concedido por Deus, que permite a comunicação geral com o mundo espiritual e ainda o poder de curar os enfermos e se impor aos espíritos inferiores e afastá-los da prática do mal. E curou os enfermos e expulsou os demônios espíritos obsessores, e viajou, tal como os demais companheiros, a fim de difundir a doutrina de Jesus, como apóstolo que era, investido de poderes idênticos aos dos demais servidores do Mestre. Segundo ainda os mesmos historiadores cristãos, que tanto se preocuparam com o destino dos colaboradores do Nazareno, Bartolomeu evangelizou na Índia, enquanto seus companheiros de apostolado se dirigiram a outras partes do mundo para igualmente transmitirem as alviçaras da Boa Nova. Os dicionários históricos, levando em conta a palavra daqueles historiadores, explicam que Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo, tal como Simão Pedro, sem, no entanto, apontarem o local onde se verificou o trágico acontecimento. Quanto a Simeão, o filho de Cleofas, aquele discípulo que mereceu a honra de ter visto e falado com Jesus na estrada de Emaús, depois da ressurreição, exerceu ele tarefas tão delicadas e dignas entre os cristãos de Jerusalém, que as podemos interpretar como legítimo apostolado no seio do cristianismo nascente já perseguido e martirizado pelas forças brutas do mundo. Pouco se sabe dele, apenas existindo a indicação de que substituiu Tiago Alfeu na direção dos cristãos da Igreja de Jerusalém, depois da morte deste, tendo sido, portanto, o segundo vigilante da primitiva comunidade cristã daquela célebre cidade, e morreu crucificado na Transjordânia. João, o evangelista. Todos os apóstolos de Jesus, a nosso ver, merecem a nossa comovida veneração. Com eles aprendamos a amar e servir ao Senhor, e, conquanto não passe pelo pensamento nos compararmos a eles, temos de confessar que muito vimos aprendendo com os seus exemplos através de repetidas leituras e análises em o Novo Testamento e na história do cristianismo, leituras estas tão fascinantes e emocionantes que não compreendemos como possam existir corações insensíveis às suas exposições. Dentre os apóstolos, entretanto há um que mais de perto nos emociona o coração. Seja pela sua juventude cheia de responsabilidades, pois era um adolescente quando começou a seguir Jesus, responsabilizando-se por um apostolado de primeira linha, seja pela ternura com que se refere ao seu mestre, ou pela beleza do evangelho que escreveu, onde compreendemos uma obra mediúnica de encantadora filosofia. O certo é que esse apóstolo é citado por todos que o têm conhecido como individualidade das mais cativantes dos primeiros tempos da história cristã. Esse apóstolo é João, o evangelista, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. O próprio fato de esses dois irmãos, os quais Jesus chamava os irmãos Boanerges, terem renunciado a tudo neste mundo,
até mesmo a família, para se dedicarem a Jesus, como seus colaboradores na difusão da Boa Nova, dando até a vida como testemunho supremo de fidelidade à causa de Deus, em plena juventude, faz estremecer nosso coração. Porque, se João foi o único apóstolo do Senhor que não morreu martirizado, deu a própria vida em trabalhos e sacrifícios pela doutrina que o Cristo trouxera do alto até nós,